Olha aí, pessoal, os dados das prévias da inflação, itens alternativos aqui, índices, melhor dizendo, alternativos da inflação, não estão nada agradáveis aqui. Por exemplo, o IPCM, que aqui é direcionado ao consumo, mede diretamente o índice de variação de preços ao consumidor no mês de junho, acelerando 0,46%, uma coisa realmente preocupante, pior do que o mês de maio, que já foi também um mês bastante agridoce nesse sentido aqui. Uma piora considerável, índices da Fundação Getúlio Vargas, que eu costumo trazer aqui, e que eu considero mais confiáveis até do que o IPCA, que é usado pelo IBGE, Então, na verdade, o IGPM, que aqui já é o índice global, é medido por vários fatores que compõem esse índice principal aqui, na verdade, está sendo medido para junho em 0,81%, que é abaixo do esperado, que era 0,89%, o patamar do mês anterior, mas é algo próximo disso, só que ainda assim um valor muito alto. E tem uma coisa ainda mais importante nessa análise que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, Então, o IPCM é o índice de preços ao consumidor, e isso aqui faz parte dos índices que geram o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado da Fundação Getúlio Vargas, Ele leva em conta alguns índices menores ali, alguns componentes, que são aqui o IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, e o IPC, que é esse que a gente viu ali primeiro, o Índice de Preços ao Consumidor, e também o aqui INCC, Então, o IPA representa 60% do IGPM, o IPC representa 30% e o INCC 10%, Então, de forma geral, o IGPM continua subindo e subindo pra caramba. Para pensar, 0,81% em apenas um mês é muita coisa. Só que o pessoal aqui do mercado, uma pesquisa divulgada pela Reuters, estimava uma subida de 0,87%. Perdão, Isso aqui, 0,81, é menos do que maio, que foi 0,89. Agora, ambos os valores aqui são catastróficos. Independente de ter uma leve variação de um para o outro, são catastróficos. Essa é a verdade. Porque se você extrapolar isso aqui para um ano inteiro, deve dar quase 10% de inflação, Muito pior, não só muito pior do que o teto da meta estabelecida pelo CMN para o Banco Central correr atrás, que é de 4,5%, como atinge os temidos 2 dígitos, que é um número cabalístico para a economia brasileira. Então, é um resultado muito ruim, de fato. E aqui o pessoal da Isto É Dinheiro teve até a hombridade de falar que a alta desacelerou. Isso aqui é importante, porque quando o pessoal coloca 2 índices de inflação lado a lado e o segundo é menor do que o primeiro, há a tendência de dizer que a inflação caiu. E isso leva as pessoas a acreditarem que os preços caíram. Não, aí nós teríamos uma deflação. Lembrando aqui, fazendo o disclaimer, estou usando a definição estatal de inflação, que é aumento dos preços. Inflação não é isso, inflação é o aumento da base monetária, uma coisa totalmente diferente, mas que costuma ter, geralmente tende a ter como o seu resultado mais visível o aumento de preços na economia, Então, esse IGPM subiu menos do que a expectativa, mas ainda é muita coisa de fato aqui, Então, eu não sei como que isso aqui caiu, Tá tudo subindo, para falar a verdade aqui, Acho que o IPA que subiu muito em maio, por isso que ele puxou o índice para cima. Teve uma alta de 1,06 em maio, agora teve de 0,89. Os outros aqui pioraram consideravelmente em relação ao mês anterior. Então veja que é um cenário muito ruim de forma geral, e o IPC, que é direcionado para o consumidor,
é ainda pior, porque na verdade é isso aqui que a gente mais sente no dia a dia. A inflação para o produtor, isso aí acaba impactando na cadeia produtiva como um todo. É claro, vai impactar no preço lá na frente, no preço para o consumidor final, só que é bem diluído pela cadeia e isso demora um prazo até acontecer, né? Vai que a gente dá a cagada de lá na frente, quando esse repasse de preços chegar para o consumidor final, esse IPCM aqui já vai ter dado uma caída, uma coisa vai compensar a outra. Não é direto, não é imediato, né? Vai acabar, tudo acaba no consumidor no fim das contas, mas esse daqui é pior, porque é o sentido na lata mesmo, né? E aqui ele acelerou em relação a maio. Maio já estava ruim. Também aqui, se você usar qualquer um desses dois valores, 0,44, 0,46, e extrapolar para o ano todo, também vai passar da meta de inflação, do teto da meta de inflação do Banco Central, o que é uma péssima notícia. Lembrando que o Banco Central não usa essa metodologia aqui, esses índices, usa lá o IPCA, né? Pode mudar agora, inclusive, com o novo decreto do Lula ali e tudo mais, né? Então, a alimentação subiu pra caramba de 0,51 de aumento em maio para 0,96 de aumento agora, muita coisa mesmo, né? Vestuário, que tinha tido uma queda de preços em maio, subiu para 0,42%, isso aqui dá um ponto percentual, né? Exatamente um ponto percentual de piora, uma coisa terrível. A habitação teve uma leve piora e despesas diversas também aí, né? Transportes caíram o ritmo do aumento de preços aqui. Educação, leitura e recreação tiveram deflação. O brasileiro não está interessado em ler nada mesmo no fim das contas, né? E outros produtos tiveram uma leve queda aqui de maneira geral, né? Os principais produtos que levaram a uma pressão grande sobre o IPCM aqui foram a batata inglesa, o leite tipo longa-vida, taxa de esgoto e residencial, a gasolina, como a gente já imaginava também, né? E o aluguel residencial. Alguns outros itens tiveram uma queda considerável aqui. Tudo isso aqui, a maior parte, né, pelo menos, é sazonal. Itens assim específicos são sazonais, é normal acontecer. Essa taxa aqui não é sazonal, isso aqui faz parte de uma tendência. E é aqui que eu quero mostrar para vocês qual que é o principal ponto dessa história, o mais interessante na análise e o mais preocupante também. Já fiz um vídeo, inclusive, só analisando isso aqui no passado e trago sempre que possível para o canal porque é muito interessante e é um dos fatores pelos quais eu considero o IGPM um índice melhor do que o IPCA, que é o acumulado disso aí, né? Trouxe aqui para a gente ver no próprio site do portal da Fundação Getúlio Vargas aqui, eles próprios fazendo esse quadro da evolução mensal do IGPM e olha a situação aqui. A gente pega desde junho de 2023 até junho de 2024, que já tem o valor aqui consolidado em 0,81. Eu arranjei esse gráfico aqui em outra oportunidade de 4 anos, 5 anos, alguma coisa assim, para ver a tendência de forma mais abrangente. Nesse outro vídeo que eu falei, né, fiz uma análise profunda e tudo mais. O que acontece? Esse acumulado de 12 meses, que é o realmente importante nessa história, porque nos indica uma tendência, é uma janela de tempo que mede o somatório, o acumulado dessa inflação do IGPM aí, no decorrer de cada um dos 12 meses. Você faz essa janela, você soma isso e tem o acumulado. Então, isso vai se deslocando ao longo do tempo. Se você tem nesses meses aí que vão se deslocando, né, uma tendência de queda nos preços ou de uma inflação mais lenta, esse acumulado dessa janela tende a cair. E o oposto também é válido, né? Então, quando você olha para o acumulado hoje, você não pode tirar uma conclusão a partir dele exclusivamente. Porque agora, em junho de 2024, o acumulado de 12 meses está 2,45%, que é melhor, inclusive, que o IPCA, que está ali, atualmente, está esbarrando nos 4%, né? Então, parece uma boa notícia quando você olha, só que não é, porque há uma tendência aqui a ser analisada. Lá em junho de 2023, o acumulado estava em menos 6,86%. Estava deflacionário e o mês de junho também foi assim. E você pode ver que esse patamar subiu por mais 2 meses ainda. Se eu pegasse o gráfico aqui com mais meses para baixo, talvez aí 24 meses a mais, você veria
que após a pandemia nós tivemos aí uns 6 meses depois da pior parte da pandemia, nós tivemos o topo do IGPM, que foi 20 e poucos por cento. Isso foi uma montanha que foi subindo até atingir esse patamar. Depois ela foi descendo de forma constante, o governo do Bolsonaro, caindo desses 20%, chegando até um patamar negativo, até esse recorde que foi aqui em agosto de 2023. Mérito do Lula? Não, mérito do que estava acumulado do governo anterior, que teve deflação consistente, por sinal, né? E aqui no governo Lula você ainda tinha, né, no primeiro semestre, carrego estatístico, a gente percebe isso claramente. Só que olha só, o quanto esse resultado mensal foi piorando a partir de então. Esse acumulado aqui de 12 meses, que chegou no seu mínimo em agosto de 2023, começou a reverter a sua tendência a partir daí. Esse acumulado ainda estava negativo, ainda estava deflacionário, mas olha como mês a mês, praticamente o período todo aqui, né, com exceção desses 2 meses aqui, aliás, desses 3 meses aqui, como foi seguindo uma tendência de queda que chegou a maio num patamar bem baixinho aqui de menos 0,34% de acumulado e agora voltou para o patamar positivo. Então veja que esse patamar positivo acumulado do IGPM é a primeira vez que acontece, sei lá, em mais de um ano, né? Mais de um ano é claro, né? Eu diria em quase 2 anos provavelmente. Dados os números que estão aqui, esse é o pior cenário em muito tempo. E isso aqui reflete uma tendência que é a piora desse acumulado. Porque olha isso aqui, cara, não tem como não piorar. Os bons números, olha, o próximo mês aqui, na próxima medição, a gente não sabe para quanto que vai. Mas esse junho de 2023, que é menos 1,93%, vai sair dessa contagem do acumulado de 12 meses. Então isso aqui vai subir consideravelmente. Essa tendência aqui que é problemática, que demonstra uma reversão do cenário que nós estávamos vivendo. Quando isso aqui acontece no IGPM, geralmente nós temos meses e meses seguidos de aumento nos preços. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.